Fala galera, Yuri Valens aqui e o nosso querido RSCT11 divulgou seu novo relatório gerencial e nele constamos com algumas informações bem importantes, um novo contrato de aluguel com um novo inquilino e também algumas operações que foram realizadas para tentar mitigar o risco dele com base nessa vacância tão elevada. Ficou curioso? Então venha saber comigo. Aqui está minha tela com vocês e, como eu mencionei, ele divulgou o seu novo relatório gerencial com base nas operações de abril de 2021. E aqui nós já temos uma informação que ele distribuiu 60 centavos para cada uma das suas cotas referente ao mês de abril. Mas agora, como uma informação mais importante, temos o resultado acumulado de 17 centavos por cota e mais ainda a alocação para Matos Filhos, que é uma sociedade de advogados lá no Parque Cidade, que é aquele empreendimento que o RSCT11 possui em Brasília, Distrito Federal, quase aqui do lado de Goiânia. Temos também uma informação muito importante, que é a aquisição de alguns CRIs, de alguns recebíveis imobiliários. O RSCT11 está tentando mudar um pouco sua estratégia de alocar só imóveis, lajes corporativos, para mitigar um pouco o risco dos seus passivos. E depois nós vamos chegar nessa seara. Mas aqui temos a aquisição do CRI SG Aquiraz, com mais de 23 milhões de aporte, com taxa de IPCA mais 9,5% ao ano. Essa taxa é muito importante para o RSCT11. Temos também aqui o CRI Cipasa, com mais de 21 milhões e 600 mil reais de alocação, com IPCA mais 8% ao ano. Também um bom rendimento, uma boa taxa aqui para esse fundo imobiliário. E ele pretende ainda fazer novas alocações e outros recebíveis imobiliários com saldo remanescente da emissão passada. A emissão que captou um valor bem baixo, mas ele conseguiu captar, viabilizou ela e ele está fazendo alocação em recebíveis imobiliários. Aqui temos algumas informações sobre o seu PL atualmente. Os ativos do fundo são compostos por imóveis, um valorzinho em fundo de renda fixa, que corresponde ao saldo remanescente da emissão passada, e já essas novas alocações em recebíveis imobiliários. Total do ativo, quase R$ 1 bilhão. Já o passivo dele conta aqui com essas obrigações em razão das aquisições de alguns dos seus ativos, como, por exemplo, o edifício Canopas, a questão do Barra e também do Evolution. Dessa maneira, temos aqui que o valor total dos seus passivos estão ainda em mais de 200 milhões de reais. Esse valor era mais elevado, mas conseguiu lá para janeiro desse ano fazer o pré-pagamento de algumas dessas dívidas aqui e ainda conseguiu um desconto nesse pré-pagamento, o que impactou o resultado de janeiro, que eu vou mostrar logo adiante para vocês no DRE. Isso foi bom, essa operação, porque sabemos que a inflação está descontrolada, o IGPM principalmente, e o IPCA, que era para se manter um pouco mais constante, está subindo cada mês que passa. Dessa maneira, temos aqui que esses saldos remanescentes foram aqueles que possivelmente pode ter algum tipo de multa se houver o pré-pagamento, aqueles que o RSCT11 realizou não tinham essa multa de pré-pagamento e também que a taxa deles está um pouco mais controlada, como, por exemplo, a questão do CDI. Por mais que o CDI está aumentando com o aumento da Selic, ainda assim está baixo, e se olharmos aqui as taxas que acabamos de verificar naquelas alocações e recebíveis imobiliários, elas estão um pouco mais vantajosas do que essas aqui das suas dívidas. Dessa maneira, temos essa dívida do Canopus atrelada ao CDI, temos também essas outras aqui atrelada a uma taxa média ponderada de IPCA mais 7,41% ao ano. E vejam só, ele adquiriu dois CRI, um de IPCA 9,5% e outro de IPCA mais 8%. Então, acima dessa taxa média ponderada e também acima dessa CDI. Então, por enquanto, está tendo mais vantagem de fazer essa operação. Por isso que ele ainda quer alocar esse saldo remanescente de mais de 75 milhões em outros recebíveis imobiliários. Agora, se formos olhar aqui o portfólio do fundo, temos destacado aqui os ativos que compõem o seu PL, e dessa maneira temos a taxa de ocupação. Vocês podem verificar que está bem baixa. Edifício Barra da Tijuca, que antes estava 100% alugado para a Vivo, aí em março desse ano a Vivo falou que não ia fazer a alocação integral, reduziu o seu percentual de alocação, e eles ainda conseguiram alocar um pedaço para a Sotrec. Dessa maneira, está com 49% ocupado, os outros 51% estão vagos. Temos também o edifício Canopus, com essa vacância, o Parque Cidade, lá no Distrito Federal também, que saiu o Ministério da Cidadania, salvo engano, que era o seu ex-inquilino. Temos o Parque Ana Costa, lá em Santos. Tem o edifício Canopus aqui novamente, o
Corporate Emiliano, que, salvo engano, tinha até o Banco do Brasil como um dos seus inquilinos lá em Curitiba e também perdeu esse inquilino. E temos aqui esse outra laje aqui do edifício Canopus, que está 0% ocupado, ou seja, 100% vaga. E temos aqui de forma mais detalhada esses recebíveis imobiliários que fez novo aporte neles. E o que chama atenção é o vencimento deles, que é de abril de 2031 a abril de 2033. E isso é importante para o RSCT11, em razão aqui do vencimento das suas obrigações. Um vai vencer em junho de 2022, então precisamos acompanhar, pois o saldo ainda devedor é de 24 milhões, precisamos verificar se o RSCT11 está conseguindo fazer a amortização normal desse recebível aqui, mês a mês, para quando chegar lá e não precisar captar ou vender algum ativo para poder pagar essa dívida aqui. E os demais têm um vencimento um pouco mais de longo prazo, julho de 2034. Então, esses ele está mais tranquilo com essas operações. Agora, de importante, temos aqui também a questão da taxa de ocupação dos seus ativos imobiliários e temos que essa taxa de vacância está em 31,4%, uma vacância muito elevada em razão da crise que estamos passando, em razão da sua grande exposição lá em Alphaville, mas também não pode só levar em consideração Alphaville, pois aquele ativo lá da Barra da Tijuca lá representa uma BL muito grande para esse fundo imobiliário. Aquele edifício que era alocado para Vivo, tá? Que praticamente mais de 51% dele está vago, e ele tem um grande peso aqui nessa taxa de vacância. A receita que ele está auferindo mensalmente, dela 15,7% é de RMG, então tem que ficar atento com isso. Mas que a RMG nós vamos ver que ele possui um fôlego quanto a esse recebimento, não vai ser algo que vai expirar esse ano ainda, mas mesmo assim precisando acompanhar de perto, pois se acabar esse RMG, essa vacância ainda estiver muito alta, aí sim, meus amigos, vamos ter uma crise aqui, pois os rendimentos vão desabar mais ainda. O índice de reajuste dos contratos, que antes era 100% atrelado ao IGPM, vocês podem verificar que já caiu essa taxa e agora tem 25% exposto ao IPCA, que é um pouco mais atrativo, até mesmo aumentou a vacância muito, pois os contratos estavam atrelados ao IGPM, e também temos essa crise, temos o flight quality, que os inquilinos saem de alguns ativos, vão para ativos melhores, às vezes pagando até mais barato que eles estavam pagando anteriormente. E aqui eles colocaram de forma destacada e ponto positivo aí para a gestora do Moisés, que está sendo bem transparente mesmo com esse relatório aqui do RSCT11, um dos melhores relatórios que eu já vi aqui de fundo imobiliário devido à sua transparência. Colocou até mesmo os saldos aqui dos recebíveis imobiliários que compõem seu passivo, vencimento, taxa, índice de inflação, colocou aqui o impacto mensal da renda mínima garantida, então um ponto bem positivo para o Moisés. Por isso que eu gosto dele como gestor. Aqui nós temos de forma mais detalhada os ativos que compõem o RSCT11. Eu coloquei aqui alguns destaques, como aqui no edifício Canopus Corporate, que o seu RMG da segunda aquisição que eles haviam feito, que é daquela parte da BL de mais de 7 mil metros quadrados, conta com essa garantia somente até março de 2022, ou seja, menos de um ano para vencer esse período de RMG, que está sendo pago mensalmente R$25 mil para o fundo imobiliário. Também temos aqui a aquisição 3, que conta com RMG até junho de 2022. Esse sim conta com um pouquinho mais de ano, já que nós estamos em maio, um ano e um mês também até o seu vencimento, e olha só, R$55 mil. Ou seja, somando esses dois, já são mais de R$80 mil por mês de receita. Receitas importantes para esse fundo que está com uma taxa de vacância alta. Ele tinha o CRI Cidade Materazzi, que os juros e amortização integral seria feito de parcela única na data do vencimento, que está previsto para abril de 2022. Só que o RSCT11 resolveu vender esse CRI, já que não entra no fluxo de caixa agora, né? Era uma coisa que ia entrar no futuro. Ele pegou e fez a venda desse recebível imobiliário, mas ainda tem uma opção de compra. Temos como destaque aqui também o recebível do edifício Morumbi Plaza, que foi vendido em dezembro de 2020 também para levantar caixa para esse fundo. O edifício Parque Cidade Corporation, aquele que fica lá em Brasília, ele tem um pagamento antecipado que foi realizado em janeiro desse ano, porque tinha uma dívida ainda, aí o fundo resolveu quitar já de forma antecipada essa dívida devido ao avanço da inflação, e nessa quitação ele conseguiu mais de 9% de desconto, isso é muito bom, tá? Só que aí vem a contraparte, por ter realizado esse pagamento antecipado, ele perdeu a garantia do seu RMG, então ele não conta com o RMG daquela área vaga do edifício Parque Cidade Corporation, lá em Brasília. Temos aqui também o edifício Barra da Tijuca, que a partir do dia 5 de março, que foi quando venceu, que é contrato na íntegra da Vivo, a BRPR garantiu ao fundo durante 30 meses, ou seja, 2 anos e meio,
uma renda mínima garantida correspondente a 60% da área locável ao valor de R$ 99,81 por metro quadrado, corrigidos pelo IGPM. Então, esse daqui sim que é o que está segurando os rendimentos do RSCT11, pois ele perdeu alguns RMG devido ao pré-pagamento das suas dívidas e vimos que lá do Canopus ele não está recebendo quase nada. É um valor que sim faz sentido para ele, R$ 80 mil ao mês é sempre bem-vindo, mas esse daqui é o que está segurando os resultados devido a esse RMG da Barra da Tijuca. Então precisamos acompanhar de perto esse ativo aqui, verificar como está sendo feito e ficar de olho no vencimento dessa renda mínima garantida. Agora vamos falar aqui do seu DRE. Ele conta com uma reserva já de 17 centavos por cota, mas o que chama atenção é que se formos observar aqui nos últimos 3 meses, o seu lucro líquido no regime de competência foi menor do que o do regime de caixa e mais ainda, a distribuição dos seus resultados foi bem superior ao seu regime de competência, com destaque de março e abril, que também a distribuição foi muito acima do lucro pelo regime de caixa. Então vejam só, antes ele estava com uma reserva acumulada bem maior e ele teve que já pegar, utilizar essa reserva para poder garantir uma renda aqui para os seus cotistas. E a renda está em torno de 60 centavos. Agora, para o mês de maio, se tudo continuar dessa maneira, eu acho que a renda vai cair e vai cair sim, pessoal. Eu faço uma previsão aqui dentro desses indicadores e desses dados que estão aqui colocados no seu relatório gerencial, que deve ficar próximo de 40 a 50 centavos, devido à sua alta vacância. E por quê? Porque a vacância, ela gera o quê? Despesas com propriedade. IPTU, já passamos um pouco desse início do ano, mas tem sim o condomínio, porque todos eles são lajes corporativos, então o fundo tem que arcar com o valor do condomínio, com a taxa mínima de água, de energia, rateios, se tiverem também. Então, vejam só que são só despesas, que é o chamado custo de vacância. O ativo está vago, está gerando despesa. Então, é importante ir lá alugar essas áreas vagas, nem que seja com um rendimento um pouco menor, pois ele se livra pelo menos das suas obrigações, dessas despesas com esse custo de vacância. Temos aqui as despesas financeiras que estão altas ainda devido ao avanço da inflação. Olha só que até realizou alguns pré-pagamentos de algumas dívidas, diminuindo o valor da sua dívida, mas ainda assim ela está alta em razão do avanço da inflação para esse ano de 2021. E conta agora com algumas receitas de alocação daqueles recebíveis imobiliários. Ele ainda está fazendo mais alocação, vai render mais do que o valor que está lá na renda fixa e dessa maneira vai conseguir equilibrar um pouco aqui os seus resultados. Agora basta nós acompanhar para sabermos como que vai sair dessa crise esse fundo imobiliário que tinha tomado gosto do pessoal ano passado, pois ele distribuía altos rendimentos. Se vocês verificarem aqui o histórico, uma laje corporativa distribuía em torno de 81 a 72 centavos, era um dividend yield bastante elevado, chegou a casa de 10% ao ano. Então comentem para mim se vocês gostam desse fundo imobiliário, se vocês são cotistas dele, o que vocês acham dessa situação do RECT11. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, já deixem nos comentários também o símbolo de um livro para simbolizar isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento para essas pessoas que vêm apoiando nossos trabalhos a cada dia, uma vez que sempre estamos entregando um vídeo por dia para vocês aqui no YouTube. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo